Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia, onde a gente busca crescimento, comunhão e relacionamento através da Palavra de Deus. Eu quero agradecer aqui a presença dos meus amigos, Luciano Mânica. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, prazer é meu estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua participação. Luciano é lá do Rio Grande do Sul, é o gaúcho da Gema, né, Luciano? Fala o nome da cidade, você precisa falar o nome da cidade que você nasceu. São Francisco de Paula, São Chico. São Chico, São famosa, Chico, lá nos, mundialmente famosa São lá Chico. nos campos de cima da serra. Isso aí, obrigado pela presença, Luciano. Carolina Quintos, Carol Quintos, como estás, Carol? Oi, tudo bem? Eu estou honrada pelo convite para participar deste momento de estudo da Bíblia. Seja bem-vinda. Obrigada, graças. Hoje nós temos portunhol, na aula de portunhol, irás aprender português com espanhol, essa mistura bonita das línguas aqui. Obrigado, viu, Carol, pela presença. Obrigada a você. E antes da gente começar o nosso estudo aqui, eu quero agradecer a sua presença também. Você que está assistindo esse vídeo, já vou fazer aquele pedido, né, para você se inscrever no canal, para você curtir essa publicação, para você deixar seu comentário aqui, para você mandar o link para os seus familiares, para os seus amigos, para que mais pessoas também tenham contato com esse conteúdo. Assim você ajuda a gente também a pregar a palavra de Deus através do seu evangelismo digital. E para a gente começar então o estudo, por favor, Luciano, faça uma oração para a gente. Querido Deus, bom Pai, somos gratos a Ti pela vida, por este momento que temos aqui de compartilhar, de estudar a Tua palavra, que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração e também daqueles que estão nos assistindo. Venha estar conosco, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A primeira pergunta da nossa discussão já é uma pergunta quente já. Ela fala sobre a questão da origem do mal, do pecado. E a pergunta é a seguinte: se Deus é amor, por que Deus, já sabendo da possibilidade da desobediência e através da desobediência o pecado, por que Deus permitiu o pecado e o mal? Quem que vai se aventurar a responder essa pergunta primeiro aqui? A gente sabe que no relacionamento, né, a gente está no relacionamento não só com o nosso próximo, mas principalmente com Deus, uma palavra básica para isso é a palavra liberdade. Então eu preciso da liberdade para que a outra pessoa possa, com liberdade, me amar ou não. Então Deus deu liberdade aos homens. E essa liberdade deu a possibilidade de eles aceitarem a Deus ou não. Então Deus permite isso por quê? Porque Ele não nos criou como robôs. Ele não nos criou para andarmos conforme somente o que Ele quer. Mas Ele quer sim que a gente possa, de maneira espontânea, natural, com gratidão, amá-lo. Yo creo, voy a hablar en español. Sí, sí, sí. Yo creo que hubiera sido muy cruel si hubiéramos sido creados solo para, ya como decía, programados para servirle. Creo que muchos de lo que hemos criticado nosotros en gobiernos, por ejemplo, humanos, son las dictaduras. Cuando llega un gobierno y manda y nos dice qué hacer y todos deben de hacer eso. Y creo que Dios fue tan bueno en darnos la opción del libre albedrío y nosotros poder escoger estar con Él, no sentirnos obligados de estar con Él. Y como decía Luciano, en las relaciones humanas, a veces incluso matrimonios, noviazgos, vemos que hay personas que se sienten obligados a estar con una persona porque sientes que le debes algo. Pero el amor es justo esto, la libertad de yo poder escoger si quiero o no estar con esa persona. Y Dios nos dio, siento que la forma de demostrar más grande el amor de Dios fue darnos la libertad de escoger si queríamos o no estar con Él. Fantástico, fantástico. E aproveitando, Carol, a sua explicação, tem um texto que vai ajudar também a gente a entender um pouquinho melhor essa questão, né, do amor de Deus, o amor abnegado, né, o amor incondicional. E está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20. Por favor, Carol, leia para a gente. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido ou escolhido antes da criação do mundo, revelando nestes últimos tempos em favor de você. Então tem muitas coisas interessantes aqui nesse texto que nos ajudam a pensar um pouquinho nessa questão do amor de Deus e dessa possibilidade do pecado, né? Primeiro diz assim que o preço pela nossa salvação, pela nossa redenção, como a Carol disse, ele não foi a nossa moeda corrente, né? Jesus não pagou o preço em dólar, né? Nem em real, nem em euro, né?
O preço foi o sacrifício do próprio Cristo, né? O sacrifício do próprio Deus. Deus, ele escolheu se entregar por mim e por você. Ele deu a sua vida por mim e por você. E esse é o ápice, né, de toda a narrativa bíblica, né? Essa é a base do Evangelho, né? E essa decisão de morrer por nós, ela aconteceu, como está escrito no texto, antes ainda da criação do mundo. Então Deus, já sabendo da possibilidade do pecado chegar aqui a essa terra, Deus já havia escolhido então qual era a solução para o pecado: o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Então agora a gente entra de fato no tema, né, do nosso guia de estudo dessa semana, que é justamente a vida e o ministério de Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecemos Jesus e estudamos sua vida através das profecias do Antigo Testamento, e quanto mais estudamos os evangelhos, nós vemos o quanto ele deixou tudo e veio sofrer por nós. E nós, quando analisamos a vida de Jesus com a nossa, pelo menos acontece comigo isso, eu me sinto muito mal, porque Deus é muito bom, maravilhoso, e é um pobre ser. Então, o que acontece no meu coração? Gente, se Deus fez tudo por mim, como tu falou, veio com uma situação ruim, nasceu em Nazaré, sofreu, foi rejeitado, a família, tudo, os líderes da época, foi morto numa cruz. Ele sofreu tudo que um ser humano não gostaria de sofrer, ele sofreu. E mesmo assim ele foi fiel. Como eu não serei fiel a ele? Interessante que você falou, Luciano, que já existia uma profecia, né, sobre Jesus, inclusive sobre essa questão da rejeição dele, né? Você pode ler, por favor, para a gente, Isaías 53, verso 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado y nós não tínhamos en estima. En el libro de Deseo de todas las gentes dice que incluso él estaba en Nazaret, un lugar pésimo. Por eso cuando dijeron de Nazaret puede salir algo bueno, es porque era una ciudad que no tenía una buena fama, una ciudad que no habían cosas buenas o un buen ambiente. Pero incluso ella dice que Jesús fue puesto ahí para que nosotros no tuviéramos pretextos de decir, es que yo no hago, si yo caigo en tentación o todo va mal en mi vida es porque hay dificultades o porque no gano el dinero que debería ganar o muchos pretextos que ponemos. Pero Jesús vivía día a día, lo que trabajaba era para comer. Entonces todas esas dificultades que Jesús pasó y a pesar de eso se mantuvo fiel y nunca renegó y llegó hasta la cruz, nos enseñan que nosotros tampoco tenemos pretexto para mantenernos fiel em los momentos, contextos e ambientes difíceis. Aproveitando que a gente está falando das dificuldades que Jesus enfrentou, e eu acho que uma das belezas também do Evangelho é que a forma de Deus resolver o problema do pecado foi se tornando um de nós. Né? Ele veio, ele sujou as suas mãos, né, com a humanidade, vamos dizer dessa forma, e então a gente pode se identificar com Jesus. Jesus não é alguém que está num patamar tão longe da gente que a gente não consegue criar nenhuma conexão. Não, ele viveu, ele sofreu, ele passou por coisas que a gente passa também, e olhando o exemplo dele, né, de ter enfrentado essas situações, ele tinha um recurso, ele tinha uma ferramenta que ele usava para se manter com foco no relacionamento com Deus, com foco na missão. Todavia as notícias a respeito dele espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha aí, né, a resposta do segredo de Jesus, né, a ferramenta de Jesus, a ferramenta poderosa que ele usava era a oração. Luciano, qual o papel da oração na sua vida? Como é que você tem lidado com as adversidades do dia a dia no trabalho, os desafios de criar uma família, nas atividades acadêmicas? Como é que a oração se torna uma ferramenta poderosa, trazendo alento para a gente nesses momentos difíceis? Quando a gente busca Deus, quando coloca Deus em primeiro lugar, pelo menos comigo acontece isso, o meu dia é diferente. As minhas decisões são diferentes. E todo dia a gente toma decisões que podem impactar a nossa vida pro resto da vida. Então, muito conexão com Deus, e a conexão está aí, a chave, né, como a Carol leu para nós. A gente precisava, Jesus fazia isso, buscava momentos a sós com o Pai, falar com Ele, ouvir Ele, né? E se Deus precisava, Jesus precisava, nós precisamos muito mais. Jesus era uma pessoa muito ocupada, ele tinha muito trabalho,
mas ainda ele todo o tempo estava em relacionamento com seu pai. Estava no trabalho, ele estava cantando. E a gente que estava ao redor dele escutava e eles também louvavam junto com ele. Mas de manhã sempre teve esse momento especial com seu pai, desde criança. E nós, na Bíblia também podemos ver que antes dele morrer, ele teve esse momento também, onde ele foi para chorar com seu pai toda a madrugada antes de ir para a cruz. Então, essa é a coisa mais importante, como o Luciano falava, né? Se ainda Jesus, que era Deus, precisava desse momento com seu pai, nós que só somos humanos, seus filhos, precisamos também muito de nosso pai para, nos momentos difíceis, a gente possa encontrar solução, ou mais que solução, eu acho que a paz para enfrentar esses momentos difíceis. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, é um amor que transborda. Eu sempre comparo, e de forma rápida, quero dizer isso, nós somos abastecidos de Deus. Ele é a fonte do amor. Então, eu preciso dele. Então, eu só vou conseguir fazer coisas boas conectado a Deus, né? Então, é isso que eu preciso. Seguir o mais próximo possível dele, para que eu também possa ser uma bênção para os outros. Uma das coisas que a mí me impactan es el cuidado de las personas y cómo Él cuidó de las personas sin juzgarlas, solo dio gracia. Y eso era el reflejo del carácter del Padre. Porque creo que antiguamente mucha gente cuando lee el Antiguo Testamento ve a un Dios cruel o que castigaba. Y Jesús vino a demostrar en persona lo que era el amor del Padre con acciones. Amém, amém. E a gente encerra então esse momento. Eu vou ler um texto aqui de Efésios, capítulo 1, versos 4 a 6, que diz assim: porque Deus escolheu a gente antes mesmo da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos escolheu para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Então, que a gente possa nessa semana refletir sobre o amor de Deus, o amor que rompeu as barreiras, deixou o céu, deixou o lar, o trono de glória, para vir aqui sofrer, para viver como a gente, para experimentar as dificuldades e os problemas que a gente enfrenta também no dia a dia por amor. Essa é a resposta. Por que Deus, permitiu o pecado? Porque Ele achou que a gente valia a pena, um relacionamento com a gente valia a pena o preço máximo, o alto preço da morte do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Luciano, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui com a gente nessa discussão. Carol também, muito obrigado. A gente vai aprendendo um pouquinho algumas palavras em espanhol. E você aprendendo algumas palavras em português. Estou tentando aprender. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Quero agradecer o Fábio também, que está aqui na produção. Sempre está gravando, está montando aqui o cenário para a gente, depois fazendo a edição dos vídeos. Obrigado mesmo, Fábio. E muito obrigado você pela sua participação, você que está assistindo esse vídeo, que vai agora compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, com seus amigos, com seus familiares. E se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente estudou ou qualquer outro tema da Bíblia, por favor, manda também para a gente essa mensagem, essa questão, essa dúvida aqui nos comentários no YouTube ou então em algum outro canal que a gente tem no Instagram, no Facebook. Para a gente vai ser um prazer estudar a Bíblia com você e poder trazer talvez um pouquinho mais desse conhecimento de Deus através da sua palavra. Muito obrigado. Esse foi o Estudo da Bíblia e semana que vem tem mais. Tchau, tchau.